elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a toda espiritualidade amiga aqui presente, por mais esse reencontro, por mais esse aprendizado, as reflexões. Agradecemos também a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, que se encontram presentes, tratando cada um de nós de forma individual. Aos nossos entes queridos que aproveitam do ambiente, do momento, para se aproximar de nós. É um momento também que saímos do mundo lá fora e mergulhamos de corpo e alma nesse ambiente diferenciado, espiritualizado, onde encontramos amigos, onde encontramos afeto, amizade, onde temos a oportunidade de aprender, de ressignificar, de rever os nossos conceitos, numa doutrina que abraça a todos, que nos consola, que nos esclarece, mas que principalmente nos liberta, que nos ensina a enxergar todos do mesmo jeito, da mesma forma, irmãos queridos nossos, independente de qualquer diferença exterior. É um ser humano assim como nós, matriculado numa abençoada escola chamada Planeta Terra, que dá oportunidade, ensinamento para todos, num Deus que nos ama infinitamente, que nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, todas as oportunidades, através das suas leis educativas, para que nós possamos nos sentirmos amados. Deus confia na nossa potencialidade, conhece as nossas dificuldades, mas sabe exatamente onde nós podemos chegar. E agradecemos a todos, a equipe da segurança espiritual dessa casa, a toda a estrutura material e espiritual, por acolher tantos espíritos, das mais diferentes culturas, das mais diferentes religiões, mas abraça e acolhe a todos nesse grande hospital. Que assim seja. Então hoje nós vamos continuar o assunto depressão. São 4 aulas. Primeira e segunda aula foi o aspecto científico. Hoje é o aspecto científico, mas por um outro ângulo. O aspecto científico que nós vamos conversar hoje sobre o tema será o aspecto psicológico e emocional da depressão. Okay? Na semana que vem nós vamos falar sobre o aspecto espiritual e tratamento. São 4 aulas. A próxima aula será sobre ansiedade, 4 aulas também. Depois a gente vai terminar falando sobre transtorno bipolar. Então, nós vamos encerrar o ano, que vai até mais ou menos primeira semana de dezembro, depois volta na primeira semana de fevereiro. Bem? Então, quando você fala em aspectos psicológicos e emocionais, vamos ter em mente que pós-pandemia houve um aumento de 25%. E aumentou os casos de suicídios relacionados com a depressão, principalmente pós-pandemia. Segundo as estatísticas oficiais, houve um aumento de 25%. Nós sabemos que é muito mais do que isso, mas são estatísticas oficiais. Então, é grave? É delicado? Estamos sendo chamados a participar e colaborar de alguma forma? Sim. A espiritualidade precisa da nossa ajuda? Sim. Então, nós estamos aqui, como outras religiões, outras filosofias, estão reunindo pessoas para falar sobre esse assunto, independente se tem vínculo religioso ou não, é porque a espiritualidade precisa da nossa ajuda. Não podemos falar, tudo é com vocês. Não, eles precisam da nossa ajuda. Okay? E no mundo de hoje, 2025, raríssimas pessoas não têm transtorno mental, algum transtorno mental. Raríssimas, raríssimas mesmo. Então, talvez a gente não tenha a depressão, mas tenha um outro transtorno mental. Então, a aula chama-se Conhece-te a ti mesmo, o nome do curso é Conhece-te a ti mesmo, transtornos mentais, depressão. Então, não existe hoje, já comentei isso com vocês, que mais de 60% dos espíritos do planeta Terra, encarnados ou desencarnados, trazem algum tipo de transtorno mental. Então, é bastante. Okay?
Então, quando você fala em depressão, nós vamos falar hoje, 2025, em um espectro depressivo. Um espectro. O que é um espectro? É um leque. Você tem do leve, moderado e severo, mas você tem um leque. Então eu fiz até aqui, ó, o leve, aí você tem uns pontinhos moderado, você tem uns pontinhos severo. Significa que cada caso é um caso, cada situação é uma situação e toda doença, todo transtorno está personalizado. Ele está adequado. Ele está adequado, está ajustado milimetricamente, não estou exagerando, está ajustado milimetricamente à necessidade daquele espírito. Por mais que seja parecido, sim, o corpo é igual. A medicação é parecida? Sim. Porém, cada doença, cada transtorno está ajustado, está adequado milimetricamente à necessidade daquele espírito, que pode ser por expiação, tudo bem? Que pode ser por provas e pode ser por missão. Mas está exatamente ajustado à necessidade daquele espírito. Mas ele não pode, no caso, assim, ele ter desenvolvido, quando você fala assim, né, que ele medicamento, então, antes do time, ele já faz toda uma programação, seria isso? Uma parte. Porque assim, vamos supor, ele pode desenvolver sem aquela programação. Não, pode ser, é que eu vou falar isso na semana que vem. Eu vou falar em 6 tópicos. Você tem uma depressão que você pode adquirir nesta existência. Nesta existência. Ela sempre começa em alguma existência. Pode ser que você comece hoje. Então, não necessariamente você está trazendo de outras existências. Existem situações, ó, como aqui, ó. Você tem fatores genéticos que contribuem? Sim. Você tem traumas familiares. Você pode ter um trauma familiar na infância desta existência e trazer isso para a vida adulta. Então não tem a ver com a existência passada. Não tem a ver com a existência passada. Então na semana que vem nós vamos falar de 6 pontos sobre isso. Aí aspectos espirituais e tratamento. Nos aspectos espirituais eu vou trazer 6 pontos. Um desses pontos, são 6, é processos obsessivos. Então, nós temos 6 pontos, sendo que um é processo obsessivo. Então nem toda depressão é um processo obsessivo. Nem todo processo obsessivo causa depressão. Entendeu? Tá? Então veja, entender que é um espectro depressivo e como se começa o tratamento de uma depressão. Estou adiantando, quebrando preconceitos. Só estou adiantando a aula da semana que vem. No item tratamento, qual é o tópico principal? Quebrando preconceitos. Porque em pleno 2025, temos ainda preconceitos em relação a essa doença. Tem conceitos distorcidos em relação a essa doença. Então, como se começa um tratamento? Ressignificando conceitos. Então, dentro desse espectro depressivo, esses sintomas, vamos dizer assim, são comuns em todos. Em grau leve, em grau moderado ou em grau severo, ou em grau intenso, todos carregamos pelo menos mais da metade disso. Mais da metade disso, você tem essa situação. Veja, felicidade não tem contrário, mas tem oposto. E o oposto da felicidade é a depressão. Olha, interessante isso. Não existe contrário da felicidade. Infelicidade não é o contrário, é a negação. O prefixo in na frente é um prefixo de negação. Então, mas a felicidade tem contrário? Não, mas tem oposto. O oposto é a chamada depressão. Entenderam ou não? Ok? Então, quais são alguns sintomas? Uma tristeza profunda e prolongada por mais de 15 dias, às vezes ou na maioria das vezes sem causa aparente, um vazio existencial, um cansaço de viver, uma perda de interesse, culpas cristalizadas, sentimentos de medo e insegurança, estão se identificando aí, não? Né? Sentimento de medo e insegurança, transtornos da afetividade, alteração do humor. Veja, são as principais. Então, quando você fala num espectro depressivo, você tem essa situação aqui por mais de 15 dias e, na maioria das vezes, sem uma causa aparente. É hora de buscar ajuda. Aí você tem junto, como é um transtorno neuroquímico, o que é neuroquímico? Está acontecendo no nosso cérebro,
você tem o quê? Uma baixa produção dos neurotransmissores essenciais. Nós temos uma baixa, então o cérebro acaba produzindo menos alguns neurotransmissores essenciais. Em contrapartida, produz mais um hormônio chamado cortisol, em excesso. Então, quais são esses neurotransmissores que o nosso cérebro está produzindo em níveis mais baixos? Dopamina, responsável pelo prazer. Então, quem está com depressão, a produção de dopamina está baixa. Endorfina, alegria. A produção de endorfina está baixa. Melatonina, sono. A qualidade de sono dessa pessoa está baixa. Serotonina, humor, está baixo. E ocitocina, o amor. Veja, olha o que está acontecendo num cérebro de uma pessoa que está depressiva. Está havendo toda uma reação neuroquímica, por isso que é necessário medicação. Então, isso faz parte de um espectro depressivo. Só que 95% são tratáveis. 95% de processos depressivos são tratáveis. E mais de 90% está no passado. Olha aqui quando eu falo passado, eu estou falando do subconsciente, que é um passado mais próximo de nós, e estou falando do inconsciente, que é um passado mais remoto. Então a depressão é um excesso de passado em mais de 90% dos casos. Então não é em 100%. Nós aprendemos na semana passada, okay, que tem alguns casos, do 5 e do 6, que tem a ver com questões hormonais, gravidez, pós-parto. Então tem situações que faz parte dessa existência. Então não tem a ver com o passado. É mais comum em mulheres, numa relação de 2 para 1, porque tem essas questões sociais e hormonais envolvidas. Isso não tem a ver com o passado, isso tem a ver com o presente. Por isso, mais de 90% dos casos, ela está enquadrada no passado, num passado que não passa. Não é isso? Em um passado que não passa. Aí vamos lembrar uma frase de Jung que vai cair na prova? Tem uma frase aqui de Jung que vai cair na prova. Vamos lá. Jung, quem foi Jung? Carl Gustav Jung, um psiquiatra suíço, psicoterapeuta, que trabalhou mais ou menos dentro desse ano, 1920. Ele nasceu antes, morreu depois. Mas em 1920 é que o seu trabalho passou a ser destacado. Então, Carl Gustav Jung. Olha a frase que ele tem, 1920, estou falando de mais de 100 anos atrás. Veja, ele é um psiquiatra, psicoterapeuta, que traz essa frase há mais de 100 anos atrás. Até que você torne o inconsciente consciente, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Alguém falou isso há mais de 100 anos atrás. Veja, vou repetir, tá? Até que você torne o inconsciente, o passado, que está dentro de você, consciente, que você tem que trazer o passado para o presente. Enquanto você não fizer esse caminho, ele dirigirá a sua vida, o inconsciente, e você chamará isso de destino. Então, se eu tenho um problema no passado, dessa existência ou de outra existência, eu preciso começar a trabalhar isso. Necessariamente, eu preciso trazer isso para o presente. Porque se eu não trouxer isso para o presente, é ele que vai determinar o meu presente. Entenderam ou não? Vamos lembrar da casa mental de André Luiz? Casa mental, nós temos subconsciente, lembram disso? Consciente e... No livro, vê se ajuda, no livro No Mundo Maior, capítulo 5. Eu não entendi a risadinha.
né? Entendeu? Então nós temos o subconsciente passado, que é o porão, que está abaixo. Temos o consciente, que é presente, e o superconsciente, que é futuro. Então o consciente, a gente não, o presente você não mexe muito, porque ele está vindo informação do passado. Mas o meu amanhã depende do meu hoje. Então se eu quero um amanhã diferente, eu tenho que trabalhar o hoje. Se hoje eu não consigo resolver, é porque está no passado. Então eu tenho que trazer para o presente, para trabalhar esse presente, para que o amanhã seja melhor. O amanhã pode ser amanhã, como pode ser semana que vem, pode ser o mês que vem. Deu para vocês entenderem ou não? O amanhã é um tempo, mas eu tenho que trabalhar o presente. Qual que é o melhor? O melhor e o principal tempo é sempre o presente, é o presente contínuo. Tudo bem? Pensem vocês que o nosso espírito e o nosso corpo físico não trabalha tempo cronológico, ele só trabalha presente. Então ele não sabe o que é passado e futuro, ele passa a trabalhar as informações passadas. Ok? Então uma frase de Carl Gustav Jung de mais de 100 anos atrás, já alertando para esse problema. Já alertando para esse problema. Ok? Ele era espiritualista? Sim, ele já era espiritualista. Ele tinha um pé na doutrina espírita? Até tinha. Tinha muitos conceitos que ele estudou da doutrina espírita que ele aceitava. Com ele, inclusive. Com ele, inclusive. Okay? Então ele era espiritualista. Se ele conseguiu avançar um pouquinho mais do que Freud, que foi um gênio também, isso é indiscutível isso. Mas porque o Freud não era espiritualista. Para ele tudo estava acontecendo aqui e agora. E Jung falava, tem alguma coisa além. Nesse tem alguma coisa além, chamado espiritualidade, ele conseguiu se aprofundar um pouco mais. Então essa é a diferença entre Jung e Freud. Independente de que seja leve, moderada e severa, vamos pensar que a leve, na maioria das vezes, ou mais de 90% das vezes, não precisa de medicação. Somente um trabalho psicoterápico, psicológico, psicoterapêutico, já resolve. Na maioria dos casos, quando a depressão é leve, em tese, não precisa de medicação. Depois eu vou explicar para vocês por quê. Quando é moderada, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. O ser humano tem que ser diagnosticado. E para você diagnosticar um ser humano, você tem 10 ângulos diferentes para olhar. E leva meses para você fechar um diagnóstico, uma classificação, e baseada na classificação, a medicação. Então, moderado, talvez precise de medicação. Na moderada, talvez, cada caso é um caso. Mas é um processo evolutivo isso, tá? Leve para moderada para severo. Na severa, todos, absolutamente todos os casos, 100% dos casos, necessita de medicação. Então nós temos 3, em linhas gerais, leve, moderada e severa, com seus intermediários, e aí cada caso é um caso. Mas a princípio leve não precisa, moderada talvez, severa sim, todas. E às vezes uma combinação de medicações. Lembram vocês da depressão psicótica? Essa, uma só medicação não resolve. Você precisa ter uma combinação de medicação para tratar a mais grave das depressões, que é a depressão psicótica. Nós conversamos sobre ela semana passada. E é essa que leva ao suicídio. É essa que leva ao suicídio. E às vezes de forma distorcida a gente fala assim, depressão é falta de fé. Não é. A pessoa não acredita nem nela. Como que ela vai conseguir acreditar em alguma coisa fora dela? Então, olha quantas coisas distorcidas que nós temos em relação a esse assunto, que a gente precisa estar sempre revendo. E a espiritualidade depende de nós para que a gente possa ajudar nesse processo. Vou explicar a história dos monstros para vocês agora. Todos nós, todos, provas e expiações, temos alguns monstrinhos dentro de nós. Todos temos. Ok? Todos temos. Então, nossos monstros internos. Quem são os nossos monstros internos? Mágoas, ressentimentos, culpas, remorsos, inaceitações, rebeldias, preconceito, remorsos, comparações. Se identificaram com algum deles ou não? Coloquei uns etc para frente aí, tá? De repente alguém tem um diferente desse, coloquei um etc de propósito aqui. Né? Com mais de algum deles, às vezes nós temos 2, 3, 4 deles juntos. São os nossos monstros, todos nós temos. Provas e expiações têm estes monstros. Ó, todos temos, porque fazemos parte de um planeta de provas e expiações. Então ninguém classificado como provas e expiações
deixa de ter classificado como prova, deixa de ter esses monstros. Okay? Causas principais, essas são as causas principais em mais de 90% dos casos, porque eles estão no passado. Isso aqui está no passado. Pode ser o passado dessa existência, de algumas décadas atrás, pode ser o passado de outras existências. Pode ser algo secular? Pode ser algo milenar? Pode, claro que pode, não tem nem dúvida. Então nós temos por isso que fala, subconsciente é um passado mais próximo de nós, inconsciente é um passado mais distante de nós. Então, se a gente fosse colocar isso num círculo, tudo é inconsciente. Aí você tem um outro círculo perto desse aqui, ó, na ponta, chamado subconsciente. Aqui você tem o presente. Entenderam ou não? Então tudo é inconsciente, porém o que se chama de subconsciente é um passado mais próximo. Esse passado mais próximo está coladinho no consciente, que é o presente. Então, à medida que esses pequenos, eles nascem pequenininhos, tá? Os monstrinhos nascem minúsculos, pequenos, né? Alguns milímetros, para ele poder dimensionar isso, mensurar isso. Vamos supor que eles nascem no tamanho de 1 milímetro. O que seria o tamanho de 1 milímetro? Pequenininho, você sabe que está lá, aconteceu um fato, aconteceu uma situação que te deixou triste? Sim. Que te deixou indignado? Sim. Sem dúvida, isso faz parte. Isso é natural. O que você vai fazer com aquilo depois de principalmente 3 meses? Então o problema não é no dia que aconteceu, na semana que aconteceu, no mês que aconteceu. Você perdeu um ente querido. Veja, é um sentimento de perda. Quem que não vai passar por uma dor? Quem no planeta Terra não vai passar por frustrações, por situações, por perdas? Isso faz parte do nosso processo. Então, essa dor, esse machucado que vai doer naquele dia, naquela semana, naquele mês. Mas passando 3 meses, se ele está doendo da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma intensidade, o problema deixou de ser aquilo. Ele já não tem mais 1 milímetro depois disso aí. Ele passa a ter 2, 3, 4, 5. Ele vai crescendo. Deu para vocês entenderam ou não? Só que à medida que esse 1 milímetro de 3 meses não te faz mal algum, à medida que ele passa dessa medida, estou dando só uma medida referência, tá? Uma medida referência para vocês. Ok? Ele é um ser vivo. Imagine que ele é um ser vivo. E ele começa a consumir a sua energia. Tudo que você se alimenta, tudo que você respira, uma pequena parte vai para ele. Vamos lembrar aqui que dos 100% da energia absorvida por nós, que passa pelo sistema digestório ou respiratório, 1/4 dessa energia vai para o cérebro. O nosso cérebro consome 25% de toda a energia que nós absorvemos. Aí você tem mais 79 órgãos para dividir o resto. Então o único órgão principal, claro, o único órgão consome 25% das nossas energias consumidas. E aí esse monstrinho, que agora está com 2, 3 milímetros, ele começa a consumir essa energia. Ele tira da onde essa energia? Daquilo que você consome, porque ele vai crescendo dentro de você. E ele vai crescendo. Só que ele não cresce em um dia, em uma semana, em um mês ou em 3 meses. Ele leva anos para crescer. Imagine vocês 1 milímetro por semana. 1 milímetro por semana. E à medida que ele vai crescendo, ele precisa de mais energia e ele vai retirando do corpo essa energia. Até que esses monstrinhos, olha, nascem pequenos, minúsculos, e à medida que eles vão sendo alimentados. Como é que eu vou alimentar esse monstrinho? Com o quê? Com os nossos pensamentos, ok? À medida que eles vão sendo alimentados, eu vou relembrando do fato, eu vou relembrando nos mínimos detalhes. Já se passou 1 ano e você está preso naquilo, lembrando dos mínimos detalhes. Passam 2 anos e você está lembrando daquilo nos mínimos detalhes e ele está crescendo, e ele está crescendo, e ele está... Então, à medida que ele está sendo alimentado e tudo que resiste e persiste, veja, ele vai cristalizando, ele vai crescendo. À medida que ele vai crescendo, ele vai sendo alimentado pelos seus pensamentos, só que, como é um ser vivo, ele vai tirando a energia do corpo.
É um ser vivo. Ele vai, formas pensamentos. Chamam-se formas pensamentos vitalizadas pelos nossos sentimentos e pensamentos. Nós temos formas pensamentos. O que são formas pensamentos? É aquele pensamento que você vai alimentando, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Por isso que não existe nenhum fato do agora que leve uma pessoa à depressão. Não existe nenhum motivo que leve uma pessoa em depressão. O fato foi um gatilho. Foi a última gota que derramou em um copo que já estava cheio. Por isso que a gente não pode relacionar uma depressão por um fato. O fato, na verdade, vai encontrar você, vai te deixar triste? Sim, claro que vai. Sem dúvida, inquestionável isso. Indignado, sim. Até com uma certa rebeldia, sim, fato. Mas aquilo já estava dentro de você, aquele monstrinho já estava dentro, que são exatamente esses monstrinhos aqui. Então eles vão ganhando tamanho, peso e força. Então esses nossos monstrinhos aqui, que tem nome agora, que nós vamos alimentando pelos nossos pensamentos, eles vão crescendo, e à medida que eles vão crescendo, eles vão retirando a energia do corpo. Entenderam ou não? Porque é um ser vivo. É um ser vivo. Aí eles se tornam grandes e eles passam a consumir a maior parte da energia que nós trazemos para dentro. Quanto, já que eu estou quantificando, eles chegam a consumir 80% da energia. Eles não têm mais 1 milímetro, nem 1 centímetro, nem 1 metro. Entenderam ou não? Eles não têm mais 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro. Eles têm muito mais do que isso. Já são grandes. E toda a energia consumida pelo sistema digestório e respiratório, 80% fica com eles. Isso dá para explicar por que uma pessoa depressiva ela está sempre mentalmente cansada. Fisicamente cansada. Ela não tem energia. E por que ela não tem energia? Porque o seu monstrinho interno está consumindo 50%, 80% desta energia. O que restou? 20%. Pode falar. Aí o sistema imunológico é o primeiro que vai. A gente vai falar isso na semana que vem. Mas o que é afetado em primeiro lugar? O sistema imunológico. A pessoa passa a adoecer com muito mais frequência. Porque 80% da energia que ela precisa está indo direto para essa energia aqui. Então você vai lá e toma uma medicação. Olha interessante o que faz a medicação. Ok? Então a depressão, ela começa leve, moderada. Então ela começa com 1 milímetro, pequenininho. E você vai alimentando até que ela vai evoluindo e chega nesse ponto. A medicação que é necessária, não tem como você sair de um processo depressivo moderado ou severo sem a medicação. Não adianta. Eu vou num centro espírita e vou resolver. Isso é problema de obsessor. Não é. Ok? Não é. A medicação vai trazer 50% de energia. Lembra? Nós já tínhamos comentado sobre isso? Então você passa por um especialista, um psiquiatra, um psicoterapeuta, você passa por um especialista, ele faz um diagnóstico e ele receita para você uma medicação X, numa dosagem X. Quando você toma essa medicação, depois de um tempo, você se sente... Por quê? A medicação te deu um up, não é isso? Ela vai voltar, você vai voltar a produzir dopamina, endorfina, melatonina, serotonina, ocitocina. Então você subiu. Mais os 20% que você tem, vai para 70%. Veja, olha interessante, você estava com 20%. Você tomou uma medicação, foi para 70%. Esse 70% é justamente para você buscar ajuda. Através de uma psicoterapia, de uma terapia, entender quem são os monstrinhos, o que eles estão fazendo ali, qual é a lição essencial de cada um deles. Por isso que os terapeutas, o psiquiatra fala que você tem que tomar um remédio. Entenderam ou não? Você tem que buscar uma terapia de acordo com a sua necessidade. Por quê? Vou ficar só na medicação. O que os monstrinhos vão fazer se você ficar só na medicação? Eles vão continuar crescendo. Eles vão consumir a energia da medicação. Entenderam ou não? É exatamente isso.
Aí você dobra a dosagem, triplica a dosagem, troca de psiquiatra, troca de medicação. Resolve por 2, 3 meses. Resolve, claro que resolve. A medicação, de novo. Só que você chega uma hora que nem a medicação faz mais efeito. E por quê? Porque eles continuam crescendo dentro de você. E à medida que eles vão crescendo, eles vão consumindo energia. Se eles não estão conseguindo tirar de você, eles tiram da medicação. Você está tomando a medicação, você estava com 20%. Por isso que eu estava sempre cansado, mentalmente e fisicamente. Uma pessoa que está em depressão e só sabe quem já teve ou quem tem, não tem ânimo para nada, não é isso? Não tem ânimo para nada. E por quê? Porque ela só tem 20% de energia. Os outros 80% estão sendo consumidos. Então a medicação te dá mais 50%, você vai para 70%. À medida que você vai para 70%, é a hora de você buscar ajuda. A medicação é para isso, para você buscar ajuda nessa situação aqui, ó. O que a minha mágoa está querendo me ensinar? O que o meu remorso? O que a minha culpa? O que a minha inaceitação? O que a minha comparação? O que a minha inveja? O que o meu ciúmes? Deu para vocês entenderem? Por trás desses sentimentos, que não são negativos, existe uma lição essencial. Uma lição de aprendizado. Aprendizado. Tanto que a gente vai olhar, na maioria dos casos, qual é o perfil psicológico, na maioria dos casos. Você tem ali orgulho e rebeldia. Na maioria dos casos. Lembra dos sentimentos predominantes em cada doença? Cada doença tem os seus sentimentos predominantes. Analisando, pesquisadores analisando, foram percebendo que a maioria dos casos no mundo inteiro, depois de um diagnóstico, foi perceber que tinha muito de orgulho e rebeldia. Todos nós somos orgulhosos e rebeldes. Todos nós somos, uns mais, outros menos, mas todos nós somos orgulhosos e rebeldes. Então, a partir do momento que você usa, ó, imprescindível a busca de tratamento psicológico, com psicoterapeutas e terapias, para ressignificar. O que é ressignificar? Aliás, é a palavra do século XXI, para quem não sabe, tá? Qual é a palavra-chave do século XXI? Ressignificar, dar um outro significado, ver de um outro jeito, por um outro ângulo, de uma outra forma. Por mais que você não concorde e não queira aquilo para você, é um direito, mas passa a ver aquilo de um outro jeito. De um outro jeito. Entenderam ou não? Nós temos alguns preconceitos dentro de nós? Temos. O que é um preconceito? O próprio nome já é autoexplicativo. Veja, você está visualizando aquilo do seu ponto de vista. Vai até aquilo. É um livro do Robson Pinheiro, Aruanda, se eu não me engano. Aruanda, né, excelente, inclusive. Um dos primeiros livros que ele lançou. E ele fala que se você quiser conhecer um pouquinho da religião do outro, seja qual for, saia da sua caixinha e vá até lá. Veja, deu para vocês entenderam ou não? Vai entender quais são os princípios, quais são os valores. Vai entender, como se você fizesse parte daquilo. Você sai da sua caixinha. Como que um católico enxerga o espírita? Dentro da igreja. Não é assim? Como que o espírita enxerga o candomblé? Dentro de um centro espírita. Você quer enxergar? Vai lá. Pede licença, pede permissão e vai lá. Fica lá 3 meses estudando, conversando, vendo. Você quebra o seu preconceito. Você passa a respeitar, a considerar. Pode ser que você não queira trabalhar daquela forma. É um direito seu. É um direito seu. Mas você vai passar a olhar aquilo com outros olhos. Pode falar. Eu ia perguntar, e se naquela caixinha tiver um fósforo queimado? Fósforo queimado? Como assim? Eu saí da minha caixinha. Fui lá na outra para ver o ambiente. Sim, lá tem um... Aí lá tem um fósforo queimado. Mas fósforo queimado tem em todos os lugares. Ó, uma coisa... Vamos lá, foi bom ter colocado isso. Eles não podem misturar as coisas. Uma coisa é o catolicismo, que é maravilhoso. Outra coisa são os católicos. Uma coisa é o protestantismo, que é maravilhoso. Outra coisa são os evangélicos. Uma coisa é a doutrina espírita. São os espíritas.
Uma coisa é a Umbanda, que é maravilhosa, eu já estudei sobre isso. Outra coisa são os umbandistas. Então, fósforos queimados você vai encontrar em todos os lugares, porque são seres humanos falíveis, às vezes com as melhores das intenções. Com as melhores. Eu até acredito que mais de 90% que estão envolvidos em qualquer religião ou filosofia espiritualista são pessoas de bem. É uma minoria que às vezes faz um estrago grande, mas mais de 90%, se erram muito mais por ignorância, mas nunca na intencionalidade. Mas fósforos apagados, né? Queimados, desculpa, tem em todos os lugares. Tem em todos os lugares. Né? Então, mas se eu quiser saber sobre a Umbanda, eu tenho que sair daqui, tenho que ir lá. Eu fiz isso. Eu cheguei a fazer aqui uma palestra sobre Umbanda, mas antes de ir lá, eu fui lá pedir permissão, porque eu sei que para eles isso é importante. Dei um curso de Umbanda, não sou umbandista, pessoal. Dei 6 meses de um curso de Umbanda, mas eu fui lá. Tinha um amigo que era umbandista, fomos lá. Entenderam? Então, se você quer aprender alguma coisa em relação ao outro, que você acha que você tem algum preconceito, mas você tem que sair da sua caixinha. Porque senão você vai ter uma visão distorcida. Entenderam? Então, em relação a qualquer preconceito, eu tenho que sair da minha caixinha e ir lá ver com meus próprios olhos. Até entender o contexto, conceitos, paradigmas, qualquer coisa. Eu não estou falando só no quesito religião, pessoal. Estou falando em relação a tudo. Eu posso não querer aquilo para mim. Direito meu. Posso não querer trabalhar daquela forma. Um direito meu. Mas eu tenho o dever de respeitar, de considerar. Entenderam? É assim que funciona. Então, os nossos preconceitos podem nos levar à depressão. Ó, escrevi aqui, ó, preconceito, em relação a tudo, não só a questão de religião, não. Então, esses monstrinhos aqui que nós temos, que nasceram do tamanho de 1 milímetro, função de um fato, ou de uma existência passada, ou de uma existência agora, depois de passado 3 meses, eu comecei a alimentá-los. Sem necessidade. E aí eles foram crescendo. E à medida que eles foram crescendo, eles foram ganhando tamanho, força, peso, e consumindo mais energia. Chegou um ponto que eu não aguento, não sei nem sair da cama. Não tenho energia para sair da cama. Aí você vai em busca de tratamento, uma medicação específica que te levanta. Te levanta para você olhar para isso aqui. Sozinho você vai conseguir? Não. Para isso você tem psicólogos, psicoterapeutas, pessoas que vão te ajudar a trazer esses bloqueios para você poder conversar, colocar para fora, entender, ressignificar. Porque à medida que você vai fazendo isso, o que vai acontecendo com eles? O inverso. Deu para vocês entenderem ou não? Eles vão... Você parou de alimentar. O que acontece quando você para de alimentar? O que acontece quando a gente deixa o passado no passado? Ele vai ficando distante. Então, o mesmo processo de crescimento agora é o contrário. Você vai diminuindo, à medida que ele vai diminuindo o tamanho, ele vai consumindo menos energia, menos, e aí você chega uma hora que ele está administrável. Então, não é você zerar isso aqui, é você aprender a administrar isso aí dentro de você. Já estão no plano espiritual, tá? Então, nós vamos desencarnar depressivos, num processo de depressão profunda. Quando você vai para essas colônias espirituais, que são hospitais do plano maior, que estão no umbral fino, ou pode até estar no umbral médio ou grosso, mas são postos de serviço. São quartos com 10 leitos. Olha, interessante. A medicação lá, nesse caso que eu acompanhei, era de 6 em 6 horas. Na primeira hora, a medicação tinha um efeito. Na segunda hora, ela tinha um outro efeito. Na terceira hora, ela tinha um outro efeito. Na quarta hora, ela tinha um outro efeito. Na quinta hora. Então, no primeiro efeito, ele acalmava. No segundo, abria o apetite. No terceiro, dava sono. Olha que interessante essa medicação. Interessante. E depois, na última hora, eles tinham aula sobre o assunto. Eles tinham aula, todos no leito, eles tinham aula sobre o assunto. Então eles colocavam os 10 no mesmo diagnóstico.
na mesma classificação, mesmo diagnóstico, mesma classificação, a medicação era igual, porque os 10 eram iguais, teoricamente, e eles tinham pelo menos uma vez por dia aula a respeito, abria-se um telão, e eles explicavam a depressão. E acho que a terapia também. Depois, quando eles saíssem do quarto, depois isso muda depois, eles tinham acabado de chegar, então eles iam ficar ainda algumas semanas sem sair do quarto, depois tem as terapias externas. Depois iam diminuindo o tempo da medicação, se era de 6 em 6 horas, passou a 12 em 12 horas, e aí eles acabavam se locomovendo mais, e é tratamento por meses. Depois é a natureza, aí tem várias situações. Então o processo de terapia lá é algo parecido com isso. Mas eles têm que aprender sobre a doença. Olha, interessante isso. Eles têm que aprender sobre a doença. Então tem os psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas que explicam para eles as doenças. Algo mais ou menos está acontecendo aqui agora, tudo bem? Algo mais ou menos está acontecendo aqui agora. Algo que está acontecendo aqui agora, né? Porque nós temos essa situação. Então nós estamos aprendendo um pouco sobre a doença. Ok? Então eles dividem no mesmo diagnóstico, na mesma classificação, 10 leitos, e depois, só que leva mais de um ano isso daí. E eles vão mudando à medida que eles vão melhorando, eles vão mudando. Então, no planeta de regeneração, a terapia ela é muito mais leve nesse sentido. A medicação, muito mais leve. Terapias cognitivas, comportamentais. Mas para a regeneração, eles já se ajudam muito nesse sentido. Eles se abrem, eles conversam entre eles. E, normalmente, quem dá o primeiro atendimento para esses doentes, olha, interessante, são pessoas que chegaram lá em depressão profunda, ainda estão em tratamento há mais de 5 anos, e agora eles são convidados a receberem esses recém-chegados. Então o psiquiatra está lá, o psicólogo está lá, o psicoterapeuta está lá, mas eles ficam no suporte. Quem vai receber esses primeiros recém-chegados são aqueles que já estão lá há alguns anos. Interessante isso ou não? Porque uma coisa é você falar às vezes com um psiquiatra, outra vez você conversar com alguém que tem a sua mesma doença e que está recuperado. Perceberam a diferença ou não? Eles se sentem muito mais à vontade. Então quando vocês verem algumas clínicas já usando dessa terapia, é porque isso é um reflexo, são espíritos que passaram por aquilo, reencarnaram com a proposta de começar a transformar o planeta Terra, encarnados nesse tipo de terapia. Então essa será a terapia do futuro. Tudo bem? Entenderam até aqui? Então, pode falar. Como é que você mencionaria a diferença do pseudo-amor e do desamor? Então vamos lá. O amor, tudo bem? O amor é aquilo que a gente sente que é real, né? Então, por exemplo, a alegria no amor. A tristeza é o desamor. Euforia é o pseudo-amor. Então o que você faz quando você tem um desamor que você não aceita? Você gira ele ao contrário. O que é um fanatismo? É a descrença daquilo. Toda pessoa fanática em relação a qualquer coisa, tá? No meio esportivo, no meio científico, no meio religioso, toda pessoa fanática, no fundo ela não acredita naquilo. Então o orgulho dela cria o fanatismo. Então o fanatismo é o exagero. Então todo exagero, todo excesso em relação a qualquer comportamento é um pseudo-amor. O que é um pseudo-amor? Parece, mas não é. É o desamor embrulhado para presente. Entenderam ou não? O pseudo-amor é o desamor embrulhado para presente. Então, no primeiro, você olha e fala, nossa, que lindo e maravilhoso. Você fala uma pessoa eufórica, você fala, nossa, quanta alegria. Não, aquilo é muito de tristeza, disfarçada em euforia. A própria palavra euforia, você está fora de si. Então, como é que eu consigo diferenciar o que é desamor? O desamor é visível o desamor. O pseudo-amor não é visível. Você consegue tratar alguém no pseudo-amor? Nunca. Não existe a menor possibilidade de você tratar alguém no pseudo-amor. Por quê? Porque é confortável. Deu para vocês entenderem ou não? O pseudo-amor é confortável. Por exemplo, uma pessoa perfeccionista. Não precisa levantar a mão não, pessoal, calma.
Não perguntei se tem. Não perguntei isso, pessoal. Só perguntei, eu só estou dando um exemplo. Calma, pessoal, calma. O que é o perfeccionismo? Perfeccionismo não é fazer as coisas com perfeição. Estou falando de perfeccionismo. O que é o perfeccionismo? A pessoa não admite que ela é capaz de errar, de falhar. As coisas têm que estar no mínimo detalhes. Milimetricamente. Deu para vocês entenderem? Então todo o excesso denota uma falta. Entenderam ou não? Então todo exagero em relação a qualquer coisa, o exagero, o excesso, está escondendo a falta daquilo. Porque uma pessoa que quer fazer as coisas de forma perfeita, natural, ela vai se equivocar? Ela vai errar? Vai, faz parte, ok? Mas ela não vai se culpar por isso, porque ela não tem que provar nada para ninguém. Por isso que nós não somos espíritos imperfeitos, nós somos espíritos perfectíveis. Essa perfectibilidade, para você, nesse caminho chamado perfectibilidade, existem equívocos, existem falhas. Existem, mas são nas falhas que você aprende. Deu para vocês entenderem? Então todo excesso, todo exagero é um pseudo-amor. É um desamor embrulhado para presente. Então você não trata ninguém no pseudo-amor, você trata a pessoa no desamor. Mas com o consentimento dela. O amor tem que falar, vem. Deu para vocês entenderam ou não? Então o desamor tem que se desarmar, o amor abraçar, trazer e perguntar. Me explica esse remorso de novo. Da onde vem? Por que veio? Pode falar. Quer falar? Não? Não, você fez assim. Entenderam? Então nós trabalhamos o amor, nós fazemos isso. O amor, o desamor e o pseudo-amor. Mas à medida que você cuida do desamor, o pseudo-amor vai se desmanchando. Automaticamente ele vai se desmanchando. Porque você não precisa disfarçar. Você não precisa disfarçar. Ok? Aí você cuida dele. À medida que você cuida dele, ele te traz uma lição essencial. Ele te traz uma lição essencial. Então, o que o remorso está querendo me dizer? Por isso que eu risquei aqui mágoa. Olha, eu risquei mágoa aqui, coloquei mágoa aqui também, coloquei um... O que é a mágoa? Má água. O que é isso? De onde vem uma má água? Existe alguma possibilidade de alguém nos magoarmos? Existe alguma possibilidade de alguém criar uma mágoa em nós? A resposta é não. Não, a resposta é não. Só nós fazemos isso. O verbo magoar só existe na língua portuguesa. Tudo bem, perfeito, sem problema nenhum. Ok? Mas só nós somos capazes de nos magoarmos com as ações que as pessoas fizeram. Elas podem nos ter deixado indignados, tristes, chateados. Tudo bem, pessoal, faz parte. Frustrados, faz parte. Como as pessoas fazem isso, a gente também faz isso. Ou a gente não faz também. É muito fácil falar que as pessoas fazem, né? Difícil admitir que a gente também faz. Mas criar uma mágoa depende exclusivamente de nós. Pense vocês, eu já repeti isso algumas vezes, que nós, em torno de nós, tem um oval fluídico. Lembra o oval fluídico? Todos nós. E ali, nesse oval fluídico, tem pessoas que nós decidimos amar e odiar. Entenderam ou não? Essas pessoas estão 24 horas no nosso entorno. Então, se você está odiando alguém, você está odiando uma forma, pensamento que está ali. Às vezes a pessoa nem lembra de você. Ela nem lembra que você existe. Ou às vezes até lembra e está fazendo uma oração por você e você está odiando ela dentro do seu oval fluídico. Perceberam? E vice-versa. E vice-versa. Então esse nosso oval fluídico, você tem pessoas que nós escolhemos conviver 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso é uma decisão nossa. Esse é o nosso universo. Entenderam? Esse é o nosso universo. Tudo bem? Causas principais. Quais são os gatilhos? Causas principais. Quais são os gatilhos? Pensem vocês que a depressão, ela é multifatorial. O que é multifatorial? Ela não tem só um fator. Ela pode ter vários. 2, 3, 5.
Então, a depressão tem alguns gatilhos, ela é multifatorial. A ciência do século XXI fala assim, tem fatores genéticos hereditários. Então, se a sua mãe, você tem um X% de ter. Se o seu pai tem, você multiplica isso por 2, você tem um X por tempo. Mas você vai ser? Depende. Depende. Se você já é, só vai somatizar. Se você não é, você não vai ser. Entenderam ou não? Mas para a ciência materialista que nós temos, que tem que ser assim, o caminho é esse. Eles vão buscar, seu pai tem, sua mãe tem, seu avô tem, seu tio tem uma condição genética hereditária. Isso fecha um diagnóstico, ajuda a fechar um diagnóstico. Eles não estão errados quando eles perguntam isso, muito pelo contrário, eles estão buscando informações para fechar um diagnóstico. Então você sabe, minha mãe tem, meu pai tem, meu avô teve, minha tia tem. Isso, e tem uma condição genética hereditária aí. Mas nem tudo que é genético é hereditário. Nem tudo que é hereditário é genético. Existe uma ciência nova chamada epigenética, já comprovando que os nossos sentimentos e pensamentos alteram a estrutura do DNA do nosso corpo. Pararam para pensar nisso ou não? Então, seu pai, sua mãe, seu avô, seu tio, todo mundo da sua família não traz isso, você traz. E você nem nasceu com isso, você ficou depois. Você mudou toda a estrutura do DNA. Então, a ciência fala que fatores genéticos hereditários, estou falando da ciência materialista. Traumas familiares? Sim. Para uma ciência que não acredita em existências fora da matéria, aonde ela vai se pegar? E às vezes ela tem razão? Sim, sem dúvida nenhuma. Porque às vezes aquela criança passou por torturas, passou por necessidades, passou por traumas, se tornou um adulto com depressão. Então a ciência fala, olha, há traumas familiares. Ambientais? Sim. Sociais, preconceitos, você tem um monte de situações que acontecem no nosso entorno que pode, estou falando de gatilho, ok? Você tem uma situação neurológica que você pode ter nascido com alguma deficiência, estou falando da ciência materialista. Ela vai fazer um diagnóstico, vai perceber que a sua produção de dopamina, endorfina, melatonina, serotonina, ocitocina é baixa, vai entrar com uma medicação. Então você tem fatores neurológicos, falando da ciência, ela não consegue sair desse campo, e está certo ela não tem que sair desse campo. Ela não tem que sair desse campo. Por isso que é ciência. Por isso que é a ciência. A ciência não pode entrar no campo da fé, porque é muito subjetiva, e a fé não deve entrar no campo da ciência. Tem que andar as duas de mão dada. Elas são complementares. E a ciência mais próxima da espiritualidade é a psiquiatria, porque trabalha com valores subjetivos. Veja, a psiquiatria, o próprio nome já diz, né? A psiquiatria trabalha com valores subjetivos. Então a ciência se baseia nisso e ela tem toda a razão em relação a isso. Pelo lado psicológico e emocional, nós temos mágoas, que podem entrar em traumas, temos sentimentos de perda. Quando falo em sentimentos de perda, a minha perguntinha, o que é nosso? O conhecimento. Mas o que é nosso para falar que eu perdi isso? Conhecimento não se perde. Entenderam? Conhecimento não se perde. Mas o que é nosso tirando isso? Nada. Nada. Absolutamente nada. Nem o nosso corpo físico. Nem o nosso corpo físico. Tudo está emprestado. Então eu perdi tal pessoa. Não existe, principalmente a doutrina espírita. Pare para pensar que a doutrina espírita ela é considerada a terceira grande revelação. A primeira veio com Moisés, na ideia de justiça. Depois veio com Jesus, a ideia do amor. E a doutrina espírita veio para explicar. Então foi necessário quanto? Século XIX. Para explicar o que é justiça, o que é o amor. Todas as religiões param do fenômeno morte. A doutrina espírita começa no fenômeno morte. O que ela traz de diferente é do fenômeno morte para frente. Explicando que a morte não existe.
Nada se perde. Nada se perde. Aquele ente querido continua querido, numa outra dimensão, temporariamente afastado. Temporariamente afastado. Mas mesmo encarnado e desencarnado, temporariamente, porque ele na condição, pode ser que nos faça uma visita, pode ser que a gente vá fazer uma visita. Entenderam ou não? É só uma questão de tempo, então ninguém perdeu ninguém. Ninguém perdeu ninguém. O que existe no plano espiritual, que às vezes não existe entre nós, no plano espiritual existe algo chamado afinidade. Os espíritos afins se reúnem, aqueles que não têm as mesmas propostas e objetivos se afastam. Lá não tem outros interesses. Lá são espíritos afins. Então, quando se fala espíritos familiares, não necessariamente são afins. Deu para vocês entenderem ou não? Por uma razão reencarnamos, existe uma razão. Mais de 90% dos casos são espíritos que vêm vindo junto há séculos, trocando de papéis. Existe um porquê e uma razão. Tudo bem? Concordo plenamente. Mas no plano espiritual, espíritos afins são aqueles que têm os mesmos objetivos, os mesmos propósitos. São diferentes? Sim, mas estão olhando na mesma direção. Por caminhos diferentes, estão olhando para a mesma direção. Isso chama-se afinidade. Então, os espíritos tendem a se afinizarem pelas suas necessidades evolutivas. Entenderam? Então, eu posso ter um espírito familiar e não ser nem um pouco afim. Não ter os mesmos propósitos e objetivos. Está na mesma família. Aí você pega uma pessoa de fora que tem toda a afinidade com você. São espíritos afins. Não tem momentos que a gente encontra pessoas que a gente acaba de conhecer, parece que você conhece aquela pessoa há décadas. Você até abre o coração para elas, fala, nossa, acabei de conhecer. E tem pessoas que você convive e tem pessoas que nunca nos fizeram mal nenhum, muito pelo contrário, e você não tem uma certa afinidade. E tem pessoas que você tem uma grande afinidade. Isso vem de trás. São espíritos que se reconhecem. O corpo não reconhece, o cérebro não reconhece, porque o cérebro é dessa existência. Então ele não tem referência, mas o espírito se reconhece. Sabe que foi amigo ou menos amigo, tá bom para vocês assim? Foi amigo ou menos amigo em existências passadas. Em existências passadas. A ideia é que todos os espíritos, que somos, na verdade, filhos do mesmo Deus, que sejam espíritos afins, por caminhos diferentes. O objetivo é fraternidade, solidariedade, amizade, respeito. Nesse tipo de objetivo, não de rótulo, não de roupa, mas que todos estejam olhando para a amizade, fraternidade, solidariedade. Afinidade nesse sentido, com esses propósitos. Entenderam? Então, a mágoa é bem característica de processos depressivos. Por isso que eu coloquei mágoa aqui, ó, aqui e aqui. Ressentimento, sentimento de perda, culpas, vamos lembrar a Joana de Ângeles, que ela fala que a culpa é um subproduto do orgulho. Tudo bem? Anotaram, pessoal? Então, a culpa, segundo Joana de Ângeles, que trabalha bem a linha da psicologia, ela tem uma série de livros excelentes, falando sobre, porque é bem na linha da psicologia, junto com o Divaldo, excessos de cobranças, ok? Má educação religiosa pode levar alguém a um processo depressivo? Mais do que vocês imaginam. Muito mais do que vocês imaginam. No ano que vem a gente vai entrar num assunto, o assunto será suicídio. Isso não é divulgado, mas o número de suicídio no meio religioso é muito maior do que vocês imaginam. Não é divulgado, ok? A mídia esconde essas informações, mas é muito maior do que vocês podem imaginar, mas é muito maior. Por quê? Por causa de punição e castigo. A ideia da punição e castigo. A ideia de que o seu ente querido, você nunca mais vai ver. E se de repente, ele é o seu ente querido, ele pode ser um espírito desandado, mas é o seu ente querido. E saber que ele está queimando no fogo do inferno. Deu para vocês entenderem isso? Como é que você administra essa situação dentro de você? Veja. Por isso que a doutrina espírita é o Consolador prometido. É o Consolador prometido.
Quem se suicidou vai para o inferno direto. Veja, é um ente querido, que em um momento tirou a própria vida. Você deixou de amá-lo por causa disso? E como é que você entende que ele está queimando no fogo do inferno? Esse fogo não acaba nunca, inclusive. Né? Deu para você entender? Então, veja, má educação religiosa baseada em punição e castigo. Isso leva, gente, são gatilhos que podem levar a um processo depressivo. Materialismo. A mídia também não fala. Mas o materialismo é uma das causas de suicídio no mundo. No mundo, não é no Brasil. No mundo. Materialismo. Ele perda material. Sabe? E às vezes, a pessoa tem, vou dar um exemplo bem bobo aqui, tem 10 bilhões, perdeu 5 bilhões, suicida. Perceberam ou não? Não é falta de dinheiro, é uma situação que deu o contrário de alguma coisa, a pessoa simplesmente tirar a própria vida. Então, o materialismo. Oi? Tem um nome. Imposto. Imposto. Eu nunca vi imposto tirar a vida de ninguém, ok? Então vamos lá. O materialismo que não tem fim. Já repararam que o materialismo não tem fim? Porque quando você alcança aquele degrau, tem o próximo. Aí quando você chega no próximo, tem o próximo. Aí quando você... E vai, isso não acaba nunca. O materialismo não tem fim. E a pessoa nunca está satisfeita com o que ela tem. Nunca. Por mais que ela tenha conquistado muita coisa materialmente falando, ela traz um vazio existencial. Então o materialismo, o consumismo, não é o consumo. O consumo é natural, é normal, precisa inclusive. Eu estou falando do que é o consumismo. Qual é a diferença? O consumo é natural, é normal. Estou falando do consumismo. A necessidade de preencher. Tem uma frase, André, vamos buscar o André, que começa com a letra S, essa frase, ajuda? A segunda letra é a letra T. A primeira palavra. Já achou a primeira palavra? Status. Então vamos lá. Dentro do consumismo. Status é. Estou anotando? Anotem porque eu vou perguntar de novo. Eu já perguntei umas 10 vezes, né? Status é. Por favor. Comprar que você não precisa, dinheiro que você não tem. Vai mostrar para quem você não gosta. Entenderam ou não? É exatamente isso, ele falou certinho, pessoal. Status é comprar aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem para provar para as pessoas que você não gosta aquilo que você não é. Isso é status. Isso é status, ok? Porque a pessoa que gosta de você não está preocupada com isso. Esse é símbolo do potássio aqui do sabe? Ah, sei. Entenderam? Isso é consumismo. Isso pode levar a pessoa à depressão? Pode. O consumismo pode levar a pessoa... O imediatismo. Nossa, adorei o nossa. Esse nossa saiu da alma, assim, sabe? O que é o imediatismo, pessoal? Para agora, para já. A pessoa perde a noção do que é amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem, né? Você chega para uma mulher, qualquer uma, a maioria, não vamos por qualquer uma. Você fala assim para qualquer mulher, semana que vem a gente conversa sobre esse assunto. Eu sou ótimo para fazer isso, pessoal. Não, daqui 15 dias a gente conversa sobre esse assunto. Eu preciso falar com você, mas daqui 30 dias eu falo. Entendeu? É interessante isso, né? Então, o imediatismo é você querer tudo por um momento. E não é assim que funciona. A vida é um ciclo. A vida tem horas, quando eu falo, não é hora cronológica, mas tem momentos certos para acontecer determinadas coisas. Não queira você antecipar isso. Você vai se esforçar, você vai se dedicar, nada contra isso. Você tem um sonho, você vai batalhar, nada contra isso. Mas entenda que tudo tem um tempo para acontecer. Tudo tem um tempo para acontecer. Lembra do ciclo da vida? Tudo tem um tempo. Não adianta você querer antecipar um ciclo. Cada ciclo é um aprendizado, cada ciclo é uma necessidade. Então, quando você chegar naquele ciclo, você vai viver aquela situação.
Então, o imediatismo, onde as pessoas perderam a noção do que pode ser para amanhã, semana que vem, faz com que elas gerem o que dentro delas? Uma ansiedade. Não deixe para amanhã que você pode se perder hoje. Entendeu? Entenderam a frase dela, pessoal? Não deixe para amanhã, mas tem coisa que amanhã é só amanhã. Não dá para trazer para hoje. Alguém está nos adoecendo, né? Alguém está nos adoecendo? Nós. A mídia. Esse volume de informação. Ok? Na aula sobre ansiedade vai ter um ponto lá que eu vou falar para vocês. Ansiedade digital. Vai fazer parte da aula sobre ansiedade. Aí eu entro nesse ponto. Tudo bem? Então vejam. Materialismo, consumismo, imediatismo. Uso de drogas. Principalmente o álcool. Principalmente. E por que principalmente? Oi? Por tabela também. Não entendi. Um exemplo, o meu vizinho usa maconha e nós... Não, por tabela não. Ok? Uso de drogas, tá? Tanto medicação mesmo, comprada em farmácia, que não se chama droga, quanto drogas no sentido da palavra. Tá? Falo drogas, tem pessoas que vão à farmácia e se entopem de medicação por conta própria. Uso de drogas, ok? Principalmente álcool. E por que principalmente álcool? Porque é uma droga aceita pela sociedade. Deu para vocês entender? As outras drogas, existe uma certa resistência. A cocaína, a maconha, né? Então, quer dizer, o uso de drogas, de alguma forma, a sociedade ainda está um pouco resistente. A cocaína e as outras drogas. Mas o álcool não. Ele é aceito socialmente. Então, é uma droga livre, vamos dizer assim. Então, principalmente o álcool, porque o álcool, à medida, ele vai fazendo o que com o seu cérebro? Primeiro que o álcool, ele inibe o inibidor. Nós temos um inibidor, todos nós temos. Bom senso, discernimento, é um inibidor. O álcool ele acaba inibindo isso. Aí você extrapola. Você perde o bom senso, você perde o discernimento. Então, o uso de drogas, principalmente o álcool. Estou falando de gatilhos aqui, tá? Estou falando de gatilhos. Relacionamento líquidos, superficiais. Isso. Líquidos, fluídicos, sem consistência. Relacionamentos líquidos, superficiais. Sem responsabilidade afetiva. Ficou melhor assim? Sem responsabilidade afetiva. Então as pessoas perdem o senso de responsabilidade afetiva e usam pessoas como se fossem objetos. Objetos, literalmente falando. Só que não é só uma questão física, você tem uma questão energética, espiritual. Você tem várias situações aí. Então veja, relacionamento líquido, superficiais, onde não existe responsabilidade afetiva. Quando você vai na intenção de usar e ser usado. Mais claro, vou usar um português mais claro, ok? Então, esse tipo de líquidos superficiais, sem relacionamento, sem responsabilidade afetiva, pode ser um gatilho para um processo depressivo, porque vai gerando um vazio existencial. É uma troca de energia muito intensa e degradante. Entenderam ou não? Pensem vocês que é a segunda maior força do universo. A energia sexual, ela é considerada a segunda maior força do universo. A primeira é a força do pensamento, a segunda é a energia sexual. Que você tem em subpartículas e nas galáxias. Então, chama-se energia sexual, ou energia criadora, é a mesma coisa. A espiritualidade superior chama de energia criadora, mas na essência é a mesma coisa. Okay? Inaceitações e inconformações. Inaceitações e inconformações. Pensem vocês a médio e longo prazo isso. Já passou 5 anos, já passaram 10 anos e você continua com a mesma postura. Inconformações e inaceitações. Você tem que administrar isso dentro de você. Comparações. E as redes sociais são ótimas para isso. Não é assim? As pessoas se comparam o tempo todo.
compara. Então, as comparações, ó, coloquei redes sociais aqui, gatilhos, são gatilhos. Então, se você já traz esse processo dentro de você, isso aqui servirá de gatilhos. Vitimismo. Aquela reclamação constante de tudo e de todos, a toda hora. Se está chovendo é porque está chovendo, se está calor porque está calor, se está frio porque está frio, se tem trânsito porque tem trânsito, se não tem trânsito porque não tem trânsito. Entenderam ou não? Sempre se achando vítima de qualquer coisa. Até quando o semáforo fecha, ela acha que foi para ela. Não é assim? Só acontece comigo isso, não é verdade? Então esse é um vitimismo crônico, Aí você tem acúmulo de lixo mental, nós já conversamos sobre isso, e tem questões aqui hormonais, na adolescência, na gravidez, que nós falamos semana passada, e na menopausa, que hoje eu não esqueci de colocar. Eu também fui chamado a atenção de uma outra pessoa, numa outra turma, sobre essa questão. Eu falei, então, não, Fátima não. Não, Fátima não. Não foi a Fátima não. Você viu como eu me defendo, né? Não foi a Fátima não, entendeu? Não, medo, puro medo, pavor, pânico, ok? Então você tem aí questões hormonais que não tem nada a ver com existências passadas, não tem nada a ver com exatamente isso, mas pode ser um gatilho. Na adolescência, questão hormonal, na gravidez, conversamos sobre isso semana passada, e na menopausa. Isso pode ser gatilhos, mas quando o copo já está cheio. Entenderam ou não? O copo já está cheio. O copo vai enchendo? Uma vez eu dei um exemplo do copo para vocês. Lembram disso ou não? O copo vai enchendo? Vai. Então vocês imaginem um copo. Aí eu vou dar uma dica para vocês. O copo vai enchendo, é natural o copo vai enchendo. Ok? Vocês vão pegar uma forma figurada, tá? Uma linguagem figurada aqui. Vocês imaginam um copo cheio que vai enchendo. Vocês vão pegar uma agulha, vão esquentar a pontinha da agulha e fazer alguns furinhos no copo. Bem fininho. O que vai acontecer com aquele líquido? Ele vai escoar, não é assim? O que significa esses furinhos? Para que o copo não encha, porque aí não vai encher nunca. Sim. Um psicólogo fala terapia, tá? Tá certo, não está errado. Aceitação, meditação, prática de esporte, lazer, natureza. Deu para você entender? Que o copo vai encher, ele vai encher. Estamos num planeta de provas e expiações, ok? Então ele vai encher. Mas eu pego, faço alguns furinhos, meia dúzia de furinhos, e vou dando nome para ele. Isso aqui, contato com a natureza. Isso aqui, prática de esporte. E eu vou fazer uns furinhos, vou dando o nome que eu quiser, porque o copo é meu, coloco o nome que eu quero, não é assim? E aí, essa água vai escoando. À medida que vai enchendo, ela vai escoando. O copo não enche nunca. Deu para vocês entenderam ou não? Você tem que ver o que é importante. O que é importante para mim? É isso? Então eu vou fazer um furinho. Eu dou um nome para esse furinho. E essa água vai escoando. O copo não enche nunca. O copo enche porque não sai. Ele vai enchendo. Aí acontece um fato, cair em depressão. Não. A resposta é sempre não. Não existe nenhum fato que faça você cair em depressão. O copo já estava cheio. Ali foi a última gota. A última gota. Ok? Vamos pegar um caso assim, ó. Um trauma familiar. Uma criança passa por um trauma, ok? Não passou por um tratamento, não se cuidou. Aí na vida adulta acontece um fato, ela cai em coisa, mas é um trauma que não foi cuidado, que não foi tratado. Ele não desaparece o trauma, você está administrando o trauma. Então, em regeneração, é aprender a administrar o trauma. Você não zera isso aqui, você aprende a administrar o trauma. A doutrina espírita não tira a dor. Ela te ajuda a administrar a dor para que não se torne sofrimento. Entenderam ou não? Então, quando você perde um ente querido, entre aspas, né? A morte de um ente querido, você vai sofrer? Claro. Você vai chorar? Claro. A dor é a mesma. Evidente. Se você, um filho seu, alguém está passando por um momento delicado, você vai sofrer? Sim. Não tem nada de errado com isso. Mas ela vai te ajudar a administrar aquela situação para que aquilo não se transforme em sofrimento. Sofrimento é livre-arbítrio. Entenderam?
Ok? Para fechar a aula de hoje, aqui, ó. A maior dor que existe chama dor ilusão. Já que estamos falando de dor, nota. A maior dor é a dor ilusão. A pior droga que existe é a mentira. Mentira. É a pior droga que existe. A maior carência é a afetiva. Mas eu gosto de colocar a letra A antes. Auto-ilusão, auto-mentira, auto-afetividade. Entenderam ou não? Porque senão eu vou achar que é o outro responsável por isso. Entendeu? Você já ia culpar alguém, por isso que eu falei. Ela já chegar em casa e ó, né? Então vamos, né? Coitado, né? Imagina, ele ia estar lá quietinho, assim, televisão, cuidando dos filhos, e ia chegar apanhando. Olhando assim, você entendeu? Cuidando das crianças, ele já ia chegar apanhando, não sabe nem por quê. Entendeu? Então pense que é a autoilusão, a ilusão que nós criamos de nós mesmos. É a mentira que nós contamos para nós mesmos. É a auto-mentira. É a autocarência de você não fazer por você e quer que o outro faça. Nem você faz aquilo para você, mas você quer que o outro faça. Veja, deu para você entender ou não? Você não cuida de você e quer que o outro cuida de você. Onde está o problema então? Então para ser dois, eu tenho que ser um primeiro. Todo relacionamento saudável, essa é a matemática. Para ser dois, eu tenho que ser um primeiro. Se eu não conseguir ser um, jamais conseguirei ser dois. Eu tenho que primeiro me aprender a me relacionar comigo mesmo. Primeiro eu tenho que aprender a me relacionar comigo mesmo. E rola altas DRs, tá? Entenderam? Vocês já brigaram com vocês mesmo? Ufa, pensei que era só eu. Okay? Vai fazer caminhada. Vai fazer corrida, pior ainda. Né? Então veja, para ser dois eu preciso ser um primeiro. Pode falar, Franco. Sim. Normalmente ele começa a querer sair, sabe, um pouco, ele procura sempre a pessoa errada. Na verdade, ele procura alguém que esteja na mesma frequência. Não, mas normalmente é sempre a pessoa que ei, isso é bobeira, vai com isso, vamos lá no JJ. Tem gente que... Franco, você está afiado hoje, hein? Ainda existe isso. É. Acho que a maioria nem sabe o que é isso aqui aí. Não sabe. Não precisa especificar não, pá. Não precisa especificar. Já entendi. Aí, Franco, vem uma frase de Jesus muito interessante. Exato. Aí é que tá, eu gosto de uma frase de Jesus que diz assim: será que todo doente quer se curar? Eu acho que não. Entenderam ou não? Será que todo cego quer enxergar? Veja, então, será a pergunta, né? Tanto que Jesus fica de frente com um doente, cego, desde criança. Essa história é muito interessante. Desde pequenininho, era uma aldeia, era aquela época era aldeia que falava. Era um povoado pequeno e tinha uma criança que era cega desde pequititico. Então a aldeia cuidava dele, porque era uma criança, um menininho, cego, todo mundo cuidava. Cresceu e todo mundo continuou cuidando, porque ele era cego. Então não faltava nada para ele, porque a aldeia cuidava dele. E aí eles ficaram sabendo que Jesus ia passar pela aldeia. Então se movimentaram inteiro para colocar o cego em frente de Jesus. E conseguiram. Ok? A pergunta que Jesus fez para ele parece óbvia, né? Mas tem um significado tão grande. Porque ele ficou de frente com ele, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu faça? Entenderam ou não? E a história acaba aí. E a história para exatamente aí. Veja. Vamos continuar a história por conta própria. Vamos supor que ele tivesse curado aquele rapaz. Ele deixasse de ser cego.
como que aquela comunidade ia tratá-lo no dia seguinte. Normal. Ele seria uma pessoa normal. Deu para vocês entenderam ou não? Perceberam ou não? Ele ia deixar de ter toda aquela ajuda necessária para fazer parte da comunidade e trabalhar junto, produzir junto, mas a comunidade, a partir do dia seguinte, já ia tratá-lo de forma diferente. É ou não é? Então existem, sem julgar ninguém, tem pessoas que querem ficar doentes e gostam da doença? Tem. Então nem todo doente quer se curar, nem todo cego quer enxergar. Perceberam? As pessoas se acomodam. Respondendo a sua pergunta, por que as pessoas às vezes vão atrás de pessoas erradas? Porque a pessoa, entre aspas, certa, vai falar o que ela não quer ouvir. Só para terminar a aula de hoje, queria que vocês gravassem isso aqui, ó. Agora continua. A depressão é uma fase transitória, uma correção de rota. Ok? Por isso que eu até sublinhei, coloquei. A depressão é uma fase transitória, uma correção de rota. Queria que vocês gravassem esse conceito. É igual um GPS, recalculando rota. Ok? Então entender que a depressão é uma fase transitória, uma correção de rota. É você insistir sempre naquele mesmo caminho e alguém chegar para você e falar, olha, tem um caminho diferente agora. Por séculos você andou no mesmo caminho. Ela vai falar, agora tem um caminho diferente agora. Então é uma correção de rota. Tudo bem? Quem quer perguntar mais alguma coisa? Franco, tudo bem aí? Então tá bom. Tem pessoas, por exemplo, que vai no médico, né, fica pensando tudo mais. Não, você não tem nada, esse médico não sabe nada. Tem essa também. Então semana que vem a gente fecha o assunto. Nós vamos falar sobre os aspectos espirituais, né? E tratamento. Ok? Então vamos fazer a prece de encerramento? Então vamos, nesse momento, agradecer por mais esse reencontro, por mais esse acolhimento, por mais essa troca de ideias, de experiências. Agradecemos sempre a Deus, que nos concede a vida, que nos concede o tempo, a toda a espiritualidade amiga, das mais diferentes denominações religiosas, a equipe da segurança dessa casa, da segurança espiritual dessa casa, aos guardiões, o nosso muito obrigado. Temos a absoluta certeza que nada seria possível sem a eficiência, o amparo desses grandes trabalhadores. Allan Kardec, o nosso codificador, por nos ter nos trazido uma doutrina universal, que nos ajuda a olhar a todos, que coloca a reencarnação como a bênção do recomeço, a oportunidade de crescimento, que junto com a ciência, junto com a filosofia, nos mostra o porquê e o para quê, mas nos dão a certeza que nós estamos evoluindo, crescendo, aprendendo, às vezes tropeçando, mas sempre caminhando para frente. Que assim seja. Então, uma boa noite a todos.